Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Sabemos a hora que os nossos amigos irão ver essa nossa pequena fala sobre esse assunto tão rico que é a mediunidade. Nessa atividade que é de grande alegria para nós, que é a primeira atividade feita pelo grupo de jovens da Sociedade Espírita Jesus. Então, como de praxe, nós vamos fazer uma prece de abertura que será feita pelo nosso querido estudante Lucas. Convidar todos, então, a fechar os olhos físicos e levar nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa encarnação. Agradecer todas as oportunidades que tivemos, todas as vicissitudes, que o amor de Cristo possa nos envolver para que a gente continue trilhando alegremente o caminho da evolução, do progresso, tentando vencer a cada dia o egoísmo e o orgulho, que são as principais chagas da humanidade. Que esses dois grandes inimigos a gente possa vencê-los, sempre objetivando a caridade, o amor ao próximo, a fraternidade. Que a gente possa contar com a espiritualidade amiga a nos influenciar, a nos guiar na nossa caminhada. Que assim seja. A mediunidade é uma coisa que nós temos que pontuar e deixar muito claro. É algo que vem desde os primórdios da humanidade, né? Onde há um ser humano, isso significa onde que existe um espírito encarnado, um espírito que tomou posse de um equipamento orgânico, que tomou corpo aqui na crosta planetária e que desenvolve o seu processo evolutivo através de períodos regulares da encarnação. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque muitas vezes nós nos esquecemos que durante todas as nossas encarnações, nós tivemos momentos em que nós fomos médiums, mas não necessariamente espíritas, porque o espiritismo foi codificado por Kardec a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Mas, anterior a isso, lá na China milenária, já existiam muitos aspectos onde a mediunidade aparecia. Então, hoje, nós ainda temos uma visão, e nós ainda temos uma visão, e isso é natural, porque nós tivemos muitas encarnações aonde a mediunidade era tratada de uma maneira diferente da que é agora, da que o espírito, fora da ética espírita, fora da mediunidade com Jesus, né? Então, nós entendemos que esse exercício no momento atual, momento contemporâneo, é para que a gente consiga se conectar com o alto de maneira mais profunda, que nos leve a encontrar o equilíbrio e ajudar na nossa reforma íntima, né? Então, nós temos uma ampla experiência já com o mundo espiritual, só que a gente esquece disso, não é mesmo? Exatamente. Também é muito interessante a gente ver o quão a mediunidade está presente em todas as culturas, né? Ela não está restrita. Ela se encontra, como tu falou, na questão desde a China milenar até Israel, até aqui no Brasil, nas Américas. Ela está presente em todos os pontos do globo, sempre com esse objetivo, né, do melhoramento,
desse intercâmbio com o mundo espiritual que a gente está inserido, né? E se não fosse pela mediunidade, se todos nós não fôssemos um pouquinho, a gente não teria a capacidade de se conectar com o nosso consciente, que são nossos mentores, os espíritos que estão ao nosso redor. E o mais interessante é que a gente não consegue se discernir, se dar conta, porque desde pequeno a gente tem essa influência, desde a infância. A gente não consegue separar os pensamentos, as influências, porque a gente está sempre com eles. E a gente sempre acha que a gente nunca vai conseguir, através da mediunidade, a gente consegue se transformar por dentro, entendeu? A gente consegue ter uma outra visão de mundo, porque o que acontece? Com a mediunidade, a gente consegue, além da gente conseguir se transformar, a gente consegue transformar outra pessoa, né, que está triste, ou que está precisando de um abraço, que muitas vezes as pessoas só vejam o lado defeito das pessoas, das outras pessoas, né? Mas não vê o lado, não vê as qualidades, porque, entendeu? É uma coisa assim. E é muito difícil a gente ver, e até porque toda a nossa, pela vivência, pelas coisas que a mídia, os filmes nos mostram, que a mediunidade é algo sobrenatural. Mas quando a gente consegue estudar a doutrina espírita e entende que o sobrenatural não existe, né? E que o fenômeno mediúnico é um fenômeno orgânico e da vida, da nossa vida, as coisas acabam tomando um rumo onde a gente percebe que a nossa transformação moral, a nossa transformação enquanto espíritos imortais, né, nos traz um pensamento que não é mais aquele pensamento infantil, pueril, não é? Então, a gente vê a mediunidade, eu digo, a gente vê a mediunidade porque quando está fora, né, do que o Espiritismo nos explica, é algo que, nossa, eu vou ver um espírito. Mas a mediunidade não é isso, não é só ver um espírito. A mediunidade é uma conexão com o próprio Criador. É importante não mistificar, né? Não levar para os lados das mistificações, e também tratar isso com muita responsabilidade, como algo sério realmente, que não deve ser levado com brincadeiras. Antigamente a gente tinha, né, as brincadeiras hoje em dia nem tanto mais, mas as brincadeiras dos copos, enfim, todos aqueles jogos que não eram muito sérios. E a gente sabe que hoje em dia a doutrina espírita ela nos esclarece acerca disso, sobre a responsabilidade do exercício da mediunidade. A mediunidade, assim, na minha opinião, é algo que tem que ser tratada santamente, sabe? Porque os médiuns, assim, ostensivos, eles não são pessoas que podem ir em boate, ou qualquer lugar, frequentar qualquer lugar, sabe? E também foi bom até a Nath ter falado aqui sobre os filmes, porque antes, eu mesma achava, quando na minha infância, até agora, pouco, eu achava que a mediunidade era assim, nossa, se eu ter mediunidade, eu vou ver um espírito e o espírito vai me possuir, ou alguma coisa assim, sabe? Que é nada a ver, isso é nada a ver, porque todos nós somos um pouco, porque é uma faculdade orgânica, e também todos nós já tivemos alguma experiência, alguma coisa, e a gente consegue sentir a influência dos espíritos, a gente consegue sentir eles às vezes, e isso quer dizer que nós somos médiums, entende? Não é só, eu vou ver um espírito, o espírito vai falar comigo, isso e aquilo, mas não é isso. A gente vê também exemplos que são totalmente diferentes. Tem o Chico, que é uma mediunidade totalmente ostensiva, o Divaldo, só que eles tinham um propósito diferente. E nós temos, mas é mais baixa, assim, é só como a influência, a gente sente a influência deles. Nós acabamos, na maioria das vezes, fechando os nossos olhos e pensando na mediunidade como algo só voltado para a religião, né? E hoje, para a doutrina espírita. Só que não. Quando nós pensamos nos grandes
nos grandes pensadores, nos grandes inventores da humanidade, nas pessoas que trouxeram muito para a nossa vida, naqueles nomes que a gente estuda na escola e diz assim, nossa, né? Aristóteles, Pitágoras, Albert Einstein, né? Será que Albert Einstein deitou, ou então ele estava ali olhando para o nada e pensou, nossa, existe a teoria da relatividade? Ou será que ele precisou, claro, a gente sabe que espíritos assim vêm preparados para trazer o progresso, mas se ele não estivesse conectado com o seu mentor, ele estaria tão afinado com o seu propósito e não teria, será que, dado uma desviada? Então, será que isso não é um tipo de mediunidade? Numa maneira mais fina, numa maneira mais intuitiva, né? Que é o que acreditamos, a humanidade caminha para algo mais intuitivo, não algo tão ostensivo, como víamos à época de Kardec, como vimos e vemos ainda hoje com o Divaldo Pereira Franco e vimos com o Chico Xavier, né? Então, é algo que está presente, né? Nós vemos, e não é algo que está fechado apenas para a doutrina espírita. É algo que nós sabemos que os espíritos xamãs, né? Existe o xamanismo, a Umbanda, as pitonisas, as sibilas, todos esses eram fenômenos mediúnicos. Então, não é algo santos. Quantos santos nós vemos na história que tinham a psicofonia, que apareciam num lugar e depois em outro, ou então estavam em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, isso são todos fenômenos mediúnicos em outros lugares, em outros momentos que não fechados com a doutrina espírita, né? Quando a gente pensa nesses grandes nomes, né, da ciência, religião, artes, fica evidente essa questão de ser um emissário do mundo invisível, né, no caso, o mundo espiritual, para até modificar a humanidade, né? Por exemplo, Einstein, Newton, lá com as leis. É muito, muito interessante ver como isso não está apenas restrito a um segmento, mas está em todos, né? Onde tem humanos, obviamente vai ter também a mediunidade, modificando o meio, melhorando aos poucos. Tia, outra coisa que a gente vê também é que muitas pessoas, elas acabam dizendo assim, ai, mas por que tu estuda, por exemplo, a doutrina? Eu digo, porque a doutrina me faz bem, né? A doutrina, ela como eu falei agora há pouco, me transforma. Aí muitas pessoas, porque a minha igreja, por exemplo, porque a minha igreja, ela tem dinheiro. Sim, ela tem dinheiro, só que na minha opinião, as igrejas, não digo todas e também não digo das pessoas, mas muitas pessoas pensam só no dinheiro, mas o amor que existe, que podia existir aqui dentro, para mim, eu acho que não existe, né? Tem algumas pessoas que preferem usar o dinheiro, preferem ter o dinheiro e preferem falar mal da doutrina, e não só das doutrinas, mas também do próprio, da gente, que a gente acaba se sentindo mal por causa das palavras, né? Então, é uma coisa bem, bem difícil, né? Eu não digo que seja fácil, mas faz parte, e nos cabe entender e tolerar. Cada um no seu nível de entendimento, não significa que nós estejamos cobertos com a razão total, ou sejamos donos da verdade, mas essa é a verdade que nos completa. E é isso, né? Não há necessidade de revide, não há necessidade de resposta, porque não existe resposta maior do que a nossa própria transformação moral. Não com o intuito de mostrar ou provar, mas com o intuito de me melhorar. Então, o próprio Emmanuel, no prefácio do livro O Nosso Lar, ele diz que nós precisamos de espiritismo, mas que nós precisamos de espiritualidade. Então, o que isso significa de uma maneira linda e poética? Porque
o Emmanuel tem uma maneira linda de falar. Não interessa se nós somos espíritas, católicos, evangélicos, protestantes. Não importa. O que importa é o que nós fazemos daqueles ensinamentos. Se o ensinamento espírita é o que me preenche, perfeito. Né? Não importa. Realmente não importa. E a questão dos valores é uma questão de cada um, né? De cada um. Eu acho que todos nós somos aprendizes, né? Não é porque, por exemplo, tal fulano sabe mais de alguma coisa. Não é isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui para poder reparar os nossos erros. Pra gente poder evoluir cada dia mais. Claro que tem pessoas que sabem mais de umas coisas porque elas estudam, se dedicam, colocam todo o seu foco naquilo. Mas não é porque aquela pessoa é mais evoluída, mais entendida no assunto que ela é melhor. Todos somos aprendizes. O Chico mesmo disse isso. Imagina o Chico. O Chico, para mim, é um mestre. E ele falou isso, ele é uma pessoa totalmente humilde, simples e incrível. O próprio Sócrates, né, também falava, só sei que nada sei, né, reconhecendo a própria não saber nada das coisas e se colocando numa posição de humildade, né. E a gente sabia que ele sabia muito, né, só que ele sempre falava isso na questão ele era muito humilde, né. E também isso, a questão de adoração a Deus e tudo mais, a gente percebe o quanto Deus ele é bom e grandioso, porque há várias formas de adorar ele. Então, ele permite isso. Ele é tão bom que a luz dele ele nos afeta todos, toda a humanidade. Deus é bom num nível tão grande que ele nos permitiu encarnar de novo, esquecendo todos os nossos erros, para que isso não atrapalhasse, para a gente poder recomeçar. É verdade. A questão da mediunidade, ela fica muito em voga para nós espíritas, porque com Kardec, né, explicando esse fenômeno à luz da razão, à luz da ciência e à luz de uma filosofia que foi organizada por ele, claro, com a ajuda de todos os espíritos que auxiliaram na codificação, ele botou um rumo, ele sistematizou, ele botou uma ética, então por isso que fica tudo isso meio voltado. Então, ele explicou, ele não criou o fenômeno mediúnico, né? É uma coisa que já existia. E essa beleza que vocês falaram sobre... Eu tenho uma amiga muito querida que ela vai saber, que ela diz assim, ela fala muito da misericórdia divina. E agora me veio a lembrança disso, porque a misericórdia divina entende, né, que cada um de nós, cada um do orbe, tenha o seu pensamento, tenha o seu entendimento a respeito da espiritualidade, a respeito da mediunidade, a respeito de Deus, e isso não torna ninguém mais correto ou menos correto. Torna único. Não menos amado por Deus, não menos auxiliado ou amparado. Único. E é isso mais ainda que a doutrina espírita é tão maravilhosa, que abarca tudo isso de uma maneira que nos ensina a tolerar. E quando a gente aprende a tolerar, é um passo para aprender a amar. Amar e não julgar. E não esperar de volta que nos entendam da mesma forma. E só dizer assim, é o tempo. É o tempo de cada um. A gente não tem como mudar o que os outros vão fazer pra gente, mas a gente tem como mudar a maneira que a gente vai reagir a isso. Até com o tempo a gente vai descobrindo isso através do autoconhecimento, né? Como a gente vai compreender os outros, como a gente vai tolerar os outros. Até o autoconhecimento ele ajuda muito, como o Nath falou no início, como eu vou compreender essa mediunidade, como essa mediunidade age em mim.
ou também como essa influência do mundo espiritual comigo, que tipo de espíritos tem contato comigo, se são bons, se são ruins, como eu vou detectar se esse pensamento é meu ou não. O autoconhecimento, aliado a todas essas coisas, a experiência do dia a dia, a gente vai conseguindo distinguir e melhorar nossa conduta. Eu acho que tudo varia de como a gente age e como a gente pensa, né? Porque se a gente pensar alguma coisa boa, vai vir espíritos bons, vão nos rodear. Mas se a gente for em algum lugar, por exemplo, ou até se a gente pensar alguma coisa e a gente deixar nosso nível cair, vai vir espíritos ruins, vai deixar a gente com energia pesada, parece meio que sugado. E isso também dá para perceber um pouco da mediunidade, né? Porque é a ligação que a gente tem com eles. Exatamente. E existe, eu sempre digo que não é, sempre digo para vocês, né? Não existe uma receita de bolo, né? Mas Kardec tem uma linha. Quando ele diz assim, lá no Livro dos Espíritos, ele diz assim, como uma maneira de se conectar, né? A prece. E não foi Kardec que inventou isso. Teve alguém que falou isso muito antes que ele, né? Que faz a gente pensar que o porquê que seria o nosso guia modelo Jesus, né? Vigiai e orai. Como eu vou vigiar? Pelo autoconhecimento, como o Lucas disse. Como se conectar, como a Ana falou, né? Quando a gente se conecta e mantém a nossa vibração mais alta, através da prece. Só a prece para nos manter. Eu não diria, eu não gosto de usar essa palavra protegidos, né? Porque parece que está causando, mas não tenho outras palavras para dizer. É protegido mesmo, protegido de nós mesmos. Não é de outro. É proteger de nós mesmos. Nós somos a nossa maior luta. Nós somos aqueles que vão nos dar a maior dor de cabeça. Né? Seja falando de uma maneira completamente sem ser mística, sem mistificar de maneira nenhuma. A prece nos protege contra nós mesmos. Né? Até porque nós somos os nossos próprios inimigos. A gente é fruto, né, a gente é espíritos imortais, então a gente carrega todas aquelas nossas vidas anteriores, tanto os nossos aprendizados, né, como algo bom que a gente carrega, mas também todas aquelas nossas chagas, né, o orgulho, o egoísmo. E como tu, Nath, fala praticamente quase todo encontro para nós, essa é a nossa melhor encarnação, essa é a nossa melhor oportunidade de melhoramento. A gente está tendo essa oportunidade de vir, voltar, trabalhar. Isso também explica muitos fatores que a gente não sabe, às vezes, por que acontece. Por exemplo, assim, tu tem uma pessoa na família que tu sabe que tu é família, tu não deveria agir assim, mas tu tem uma certa, não sei dizer com clareza, mas tu tem uma certa repugnância pelaquela pessoa, mas tu não sabe por que a pessoa nunca te fez nada, ou até fez alguma coisa, mas é bobagem. E é tua família, tu sabe disso, ou até alguma pessoa que não seja família. Isso mostra muito, caracteriza muito as nossas vidas passadas, tudo que a gente guarda, nosso inconsciente, a gente não sabe por quê. Então, quando a gente entende, né, que o fenômeno mediúnico, né, é algo da humanidade, né, a gente estuda, a gente entende, né, o que Kardec tentou nos explicar de maneira mais clara impossível, né? A gente passa a entender que o exercício mediúnico numa sociedade, né, na nossa responsabilidade com as nossas famílias, como nos nossos atos, na transformação daquilo que eu preciso melhorar, né, no conhecimento das leis divinas, que não precisa ser lida em nenhum lugar, ela está aqui na nossa consciência todos os dias, né? E a gente vê o exercício mediúnico hoje, no momento de pandemia, as casas não estão trabalhando, mas passa pela nossa cabeça que o exercício mediúnico, a espiritualidade foi pega de surpresa com essa pandemia e que daí não está mais havendo ajuda.
Seríamos ingênuos e até infantis de imaginarmos que a espiritualidade não estava preparada para tudo isso. Mas e o médium? O médium, né, ou seja, quem é médium? Todo mundo, no seu nível? O que faz nesse momento? Usa todo esse momento de recolhimento para ter, quando voltar o exercício mediúnico, de forma... Quando eu falo ostensiva, não é no sentido da reunião mediúnica, mas na nossa vida social plena, para estar mais equilibrado, para estar mais preparado para todos aqueles intempéries que a gente tinha antes, para que a gente aprenda a se comunicar, a afinar essa nossa relação com o nosso mentor, a maneira que a gente consiga fazer mais a coisa da maneira correta e aprender com isso. Aprender a trabalhar com todas essas virtudes que vão começar a desabrochar, que estão aqui latentes em nós. Um exercício mediúnico hoje, nesse momento que sim é difícil, e que sim, nós precisamos passar por isso, porque, como todos nós sabemos, não estamos ao léu, estamos todos sendo guiados, e Jesus está no leme desse barco, para que a gente saia melhor, mais maduro, e com certeza transformado. Essa pandemia, ela não é em vão, né? Nada acontece em vão. Eu acho que essa pandemia, como a gente tá em casa, a gente tá cercado, a gente não pode sair, a gente tem mais tempo pra gente, é uma questão, um tempo pra gente melhorar, pra gente colocar tudo isso que nos aflige, que nos deixa mal pra fora e melhorar, nos conhecer. E falando em autoconhecimento, eu lembrei de uma coisa, não sei se foi o Eduardo que disse, mas é um certo exemplo. Que, por exemplo, pra gente distinguir nosso pensamento dos outros espíritos. Por exemplo, assim, eu gosto da Nath, é uma pessoa muito legal, e agora, por exemplo, vem um pensamento para mim, mas a Nath é chata. Isso claramente não é o meu pensamento, é um pensamento de um espírito que está aqui ao redor, ó, só tentando colocar coisas na minha cabeça. Mas é o importante que eu consiga distinguir esse pensamento. Nath, outra coisa, nós devemos sempre mostrar o nosso melhor, né? No momento de agir, no momento de pensar, como a Laura tinha dito. A gente não está na casa espírita, mas a gente está conectado ao estudo do espiritismo. A gente não está fora, a gente está conectado sempre. A gente pode não estar se conversando aqui virtualmente, mas a gente pode sempre orar, pedir para melhorar. Como eu falei, eu vou brincar agora um pouquinho. Eu posso dizer, mas a Nath é legal, a Nath é uma baita profissional, espírita, mas a Nath pode ser chata no outro lado, né? Então a gente acaba sempre se transformando e buscando sempre se melhorar a cada dia, né? Outra coisa que é importante fazer é o evangelho. E através do evangelho do lar, a gente tem a oportunidade da edificação do reino de Deus nos nossos corações, né? No nosso lar, na nossa célula menor, né? Que é a família. Célula essa que não é por acaso, como todos nós sabemos, né? Célula essa que é para que a gente consiga tenha mais ferramentas, né? Isso é uma fala de Emmanuel, são os instrumentos para a nossa evolução. Então, a gente tem que ter sempre em mente o quê? Que a nossa evolução, nós como espíritos imortais, dotados, sim, de mediunidade em graus totalmente diferentes. A mediunidade é algo do ser humano que traz para nós a facilidade, nos proporciona, através da misericórdia divina, esse intercâmbio entre o encarnado e o desencarnado. Outra coisa muito importante da gente levar em consideração é que não há diferença
entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado. É tudo igual. É tudo igual. Se eu desencarnar hoje, né, eu não vou ser uma outra pessoa. Eu vou continuar sendo a Nath, pensando exatamente como eu pensava antes. Isso muda porque nós paramos de mistificar que não é a invocação do mal. Né? Que o espiritismo é vivência diária. E o que vai dotar o rumo dessa mediunidade é a forma com que nós encaramos a nossa encarnação, que ela seja ou com Jesus ou não. Isso somos nós que definimos. Né? Bom, e através do nosso livre-arbítrio também, né, das nossas escolhas, o Espiritismo nos ajuda muito a escolher o caminho que a gente vai tomar, sempre com a consciência, né? E até porque existem muitos médiuns com a mediunidade bem ostensiva, que provavelmente eles nasceram com algum propósito de ajudar, de trabalhar na caridade, que eles não fazem isso, que eles trabalham no mal, vamos dizer. Eles não usam da maneira correta. Então fica evidente para nós que o exercício mediúnico não está voltado nem fechado ao espiritismo, não está voltado nem fechado às religiões, de forma nenhuma. Ele está, a mediunidade, como sendo de todos, está em todos os lugares, em todos os momentos. Parafraseando o Eduardo, né, que nos auxiliou muito na atividade, quando ele relacionou com a microbiologia, né? Nós não enxergamos, né, os micro-organismos, mas eles estão lá. Assim é a mediunidade, que nada mais serve para explicitar o intercâmbio entre o mundo corporal e o mundo espiritual, né? Na nossa existência, nós, hoje, caminhamos para o mundo da intuição, né? E como afinar mais essa intuição, se não através da prece, do recolhimento, né, da reflexão, da meditação, do estado de presença, né? Estar presente diante de todas as situações faz com que a gente consiga enxergar de maneira mais profunda, né? E refletir mais sobre isso. Também ali, quando tu falou sobre os micro-organismos, eu lembrei, por exemplo, a gente não vê, mas a gente sabe quem está ali. Por exemplo, a gente tem que ter higiene, a gente tem que lavar as mãos, isso é uma coisa normal. Até porque tem que fazer isso, mas... E a mesma coisa com a mediunidade, por exemplo, assim, se tu for uma pessoa que frequenta qualquer lugar, se tu for uma pessoa que tem maus hábitos e maus pensamentos, com certeza tu vai ser uma pessoa que vai atrair muita coisa ruim, né, ao teu redor. Tu não cuida da tua mediunidade, tu não higieniza a tua mediunidade. Verdade. Acho que agora nós vamos nos encaminhando para o nosso encerramento. Acho que a gente pode fazer as nossas considerações finais na questão da mediunidade, sempre tentando usar do bom senso. Eu sempre digo que o bom senso de Kardec é infinito, né? É muito grande. Tentar usar um pouquinho desse bom senso para não mistificar. E com essa mistificação trazer uma série de outras questões que não influenciam num real entendimento do que é a mediunidade, né? Então, para as considerações finais, é estudo. Estudo, estudo, estudo sempre. Porque só o estudo vai nos trazer novas questões e nos abrindo leques à transformação. E que a gente vai entendendo que a transformação não vem de fora, ela vem de dentro.
que ainda que dotados de uma mediunidade extraordinária, se nós não soubermos transformar isso em algo positivo, mas nós vamos transformar isso em algo ruim, quando não bem trabalhado. Isso não significa que ninguém precise trabalhar como médium, como Divaldo Pereira Franco ou Chico Xavier, ou Ivone Pereira do Amaral. Isso não é necessário, mas estudarmos para que a gente consiga entender que fenômeno é um fenômeno natural. Sempre ter isso em mente, natural. E eu acho que só o estudo mesmo desmascara o medo e essas outras superstições que a gente está acostumado a ver. E também, eu acho que a maior arma do espiritismo é desarmar os ignorantes, né? Nós devemos levar a mediunidade não só dentro do, como tu disse, só dentro do centro espírita, mas sim mostrar para as pessoas, de uma forma ou de outra, o que é a mediunidade e mostrar esse amor, esse carinho, isso daí para as pessoas, porque é o que o mundo precisa. Eu sei que tem muitas pessoas que não tem nem, vamos dizer assim, não tem um amor correto, não tem um ensinamento do amor correto, e através da gente, através do espiritismo, essa doutrina tão esclarecedora, acaba transformando uma vida de uma pessoa, né? E através do estudo a gente vai clareando que antes ele não estava escuro, para a gente poder modificar as nossas condutas, os nossos pensamentos também. Através do conhecimento só a gente vai poder modificar. Conhecimento e das nossas atitudes. E sempre com muita responsabilidade. Eu também tenho uma última declaração. Por exemplo, o espiritismo me trouxe muitos benefícios na minha vida, que me fez entender muita coisa, me fez entender que a gente não tá léu, assim, desse jeito, a gente não tá aqui por nenhum motivo, a gente não tá só existindo, a gente tem que colocar nossa cabeça no lugar e entender certas coisas que às vezes a gente passa e a gente não entende, mas a gente tem que entender que se a gente tá passando por isso é porque a gente pediu e porque a gente tá merecendo, é o nosso débito. E muitas vezes a gente só reclama e acha que aquilo é muito injusto e não, mas nada é injusto. Nada é injusto e a gente tem que passar por essas provas sem reclamar. Também, como consideração final, também a gente queria agradecer a direção da casa, a Sociedade Espírita Jesus, também agradecer ao nosso amigo Eduardo Bastos pelas orientações. Hoje, os jovens querem muito ser ouvidos. E não só ser ouvidos de maneira rasa, ouvidos de maneira profunda, que realmente tem alguém querendo escutar o que um jovem quer falar. E é muito bom saber que vocês querem que nós nos ouçamos, né? Nós, enquanto sociedade espírita, nós, enquanto movimento espírita, nós que abraçamos todos vocês, que eu também fui abraçada por essa doutrina que é tão transformadora. Então, que esse seja o primeiro de muitos outros encontros com conversas tão interessantes, num nível de respeito, de ética doutrinária. Então, eu mais do que ninguém, tenho o meu coração emocionado por essa atividade. Então, já nos encaminhando para o fim, vamos continuar o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, rogando ao Pai que nos auxilie, nos ampare, nos intua e nos proteja. Que na realização do nosso trabalho, da nossa programação espiritual, tenhamos a certeza no nosso coração que Deus nos ampara, nos auxilia, que nós consigamos enxergar os sinais que os nossos mentores tentam nos mostrar a cada hora, a cada dia, junto com a certeza
que a doutrina espírita, essa doutrina transformadora, nos dando o suporte para enfrentarmos todos os desafios da caminhada. Sabemos que não serão poucos, mas também sabemos que unidos nós vamos conseguir todos chegar à evolução, ao progresso e à felicidade plena num mundo renovado. Com essa prece, nós encerramos o trabalho dessa noite. Muito obrigada, meus irmãos, por mais essa atividade, e é com muita alegria que eu digo, fiquem com muita paz.